Muito antes de Roma se tornar o maior império da antiguidade, a região do Mediterrâneo era formada por diversas civilizações competindo por poder e influência. Gregos dominavam o comércio e a cultura em muitas regiões, enquanto povos etruscos controlavam partes da Península Itálica. No meio desse cenário complexo, uma pequena comunidade surgia às margens do rio Tibre. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquela pequena cidade se tornaria o centro de um império que dominaria milhões de pessoas e influenciaria o mundo por milhares de anos. Os romanos sempre acreditaram que sua cidade tinha uma origem divina. Segundo a lenda, dois irmãos gêmeos chamados Rômulo e Remo eram descendentes do deus da guerra, Marte. Abandonados ainda bebês, eles foram encontrados por uma loba que os amamentou e os protegeu até serem resgatados por um pastor. Essa história não era apenas um mito. Ela representava o espírito romano, sobrevivência, força e destino. Quando cresceram, os irmãos decidiram fundar uma cidade no mesmo local onde haviam sido encontrados. Mas a disputa pelo poder terminou em tragédia. Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Assim nasceu uma cidade marcada desde o início por ambição e conflito. Durante cerca de 2 séculos, Roma foi governada por reis. Nesse período inicial, a cidade começou a se organizar politicamente e socialmente. Estradas foram abertas, templos foram construídos e instituições religiosas ganharam importância. A influência etrusca ajudou Roma a desenvolver arquitetura, engenharia e organização urbana. No ano de 509 A.C., os romanos expulsaram o último rei e criaram um novo sistema político, a República. O poder passou a ser dividido entre magistrados eleitos e o Senado. Essa mudança marcou um momento fundamental da história política, pois Roma passou a desenvolver ideias de cidadania, participação política e leis escritas. Apesar da criação da República, Roma ainda era uma sociedade profundamente desigual. A elite aristocrática, conhecida como patrícios, controlava a maior parte do poder político e econômico. Já os plebeus, que formavam a maioria da população, lutavam por direitos e representação. A expansão romana só foi possível graças ao seu poderoso exército. As legiões romanas eram formadas por soldados altamente treinados, organizados em unidades disciplinadas. Cada legionário carregava equipamentos padronizados e treinava constantemente para lutar em formação. Ao longo de vários séculos, Roma começou a expandir seu território pela Península Itálica. Por meio de guerras, alianças e estratégias políticas, os romanos conquistaram cidades vizinhas e integraram diferentes povos ao seu sistema. Quando Roma já dominava grande parte da Itália, um novo rival surgiu no horizonte: Cartago. Localizada no norte da África, Cartago era uma potência comercial e naval extremamente rica. Durante a Segunda Guerra Púnica, o general cartaginês Hannibal realizou uma das manobras militares mais surpreendentes da história. Atravessou os Alpes com seu exército e elefantes de guerra para atacar Roma pelo norte. Após derrotar Cartago, Roma se tornou a principal potência do Mediterrâneo. Territórios na Europa, África e Ásia passaram a fazer parte de um império em expansão. Séculos depois, um general ambicioso chamado Júlio César conquistou enorme prestígio militar ao vencer guerras na Gália. Seu sucesso o tornou extremamente popular entre o povo romano. Quando César atravessou o rio Rubicão com seu exército, iniciou uma guerra civil que mudaria para sempre o destino da República. Apesar de suas vitórias, muitos senadores temiam que César se tornasse um rei em 44 A.C. Ele foi assassinado dentro do Senado em uma conspiração política. Após anos de conflito, Otaviano, mais tarde chamado de Augusto, tornou-se o primeiro imperador romano e iniciou uma nova era. Durante os séculos seguintes, Roma atingiu seu auge. Grandes cidades, estradas que conectavam continentes, aquedutos gigantes e monumentos impressionantes mostravam a grandiosidade do império. Com o passar do tempo, problemas internos começaram a surgir. Corrupção política, crises econômicas e disputas pelo poder enfraqueceram o império. Povos germânicos e outras tribos começaram a invadir as fronteiras romanas, pressionando um império já enfraquecido. No ano de 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente foi deposto.
Um império que havia dominado o mundo por séculos chegava ao fim. Mesmo após sua queda, Roma nunca desapareceu completamente. Suas leis, arquitetura, idioma e cultura continuaram moldando civilizações por milhares de anos. Em muitos aspectos, o mundo moderno ainda carrega a marca do Império Romano. Você gostou dessa jornada pela história do Império Romano? Inscreva-se no canal e continue explorando conosco as histórias mais fascinantes da humanidade. Porque entender o passado é compreender o presente.